Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O Espantalho de São João. Era noite de São João, e a pacata cidade de Santa Clara aguardava ansiosamente sua festa junina anual. Os moradores se reuniam na praça central, onde barracas coloridas vendiam quitutes típicos, jogos e brincadeiras animavam a todos, e uma grande fogueira crepitava no centro, iluminando o céu estrelado. Guilherme, um jovem aficionado por lendas e histórias assustadoras, planejava surpreender seus amigos com uma narrativa que os arrepiasse até a alma. Ele sabia que a festa junina era o cenário perfeito para criar um ambiente misterioso e repleto de suspense. Conforme a noite caía, Guilherme reuniu seus amigos em uma roda próxima à fogueira, que projetava sombras dançantes ao seu redor. O brilho das chamas realçava seu rosto determinado e os olhos brilhantes de expectativa. Era hora de contar sua história assustadora. Meus amigos, começou Guilherme em tom solene, vocês já ouviram falar do terror que ronda nossas festas juninas? Dizem que um ser sombrio, conhecido como o Espantalho de São João, assombra por décadas essa celebração. Os amigos se acomodaram, curiosos e ansiosos para ouvir a história que Guilherme havia preparado. Eles sabiam que ele era mestre em criar atmosferas de suspense. Ele continuou. Há muitos anos, quando a cidade ainda era pequena e basicamente agrícola, havia um homem chamado Eduardo. Ele era um camponês solitário, conhecido por sua personalidade excêntrica e seu amor pelo cultivo de milho. Eduardo estava obcecado em criar a planta perfeita, mais alta e mais farta do que qualquer outra na região. Os amigos ouviam atentamente, imersos na história. Guilherme tinha o talento de envolver todos com suas palavras. Porém, Eduardo não estava satisfeito com o sucesso que alcançava em suas plantações. Ele desejava mais. Movido por uma ambição doentia, ele fez um pacto sinistro com forças obscuras, sacrificando sua alma em troca de um poder sobrenatural. O preço a pagar era alto, mas Eduardo não hesitou em aceitar. Os olhares daqueles amigos se encontraram, refletindo uma mistura de curiosidade e inquietação. O pacto foi selado, e Eduardo se transformou no terrível Espantalho de São João. Sua forma humana foi distorcida e sua aparência deformada. Agora, ele vagava pelos campos de milho da cidade, vigiando cada festa junina, sedento por almas inocentes. Os amigos estremeceram, sentindo um arrepio. O rapaz continuou mergulhando-os cada vez mais na trama. O Espantalho de São João tinha uma habilidade macabra. Ele conseguia atrair suas vítimas, as hipnotizando com seu olhar sinistro. Uma vez capturadas, ele as conduzia para um local isolado, onde realizava rituais sombrios, arrancando-lhes a vida e condenando suas almas a vagar pela eternidade, enquanto seus corpos eram transformados em espantalhos macabros que adornavam sua imponente plantação. Os corações batiam acelerados na roda, enquanto a história de Guilherme tomava vida. As chamas da fogueira pareciam dançar em sincronia com o enredo sombrio. Alguns moradores corajosos tentaram enfrentar o espantalho, mas todos falharam miseravelmente. Dizem que ele é invencível, um ser imortal que se alimenta do medo e da agonia de suas vítimas. Um calafrio percorreu a espinha dos amigos, mas eles estavam tão envolvidos na história que não conseguiam desviar os olhos dele. O Espantalho de São João só pode ser derrotado pela coragem e pela união dos moradores de Santa Clara. Somente quando nos unirmos contra o terror que ele espalha é que teremos uma chance de livrar nossa cidade desse pesadelo. Enquanto Guilherme concluía sua história, uma estranha sensação pairava sobre a roda. Os amigos sentiram como se estivessem sendo observados, como se o espantalho estivesse realmente entre eles, escondido nas sombras. De repente, um som perturbador ecoou pelo ar. Um farfalhar de palha, seguido de uma risada macabra. Todos viraram-se atordoados, e lá estava ele. O Espantalho de São João, emergindo das sombras da noite. O pânico se espalhou pela praça. As pessoas corriam em todas as direções, gritando em desespero.
A festa junina, que era o orgulho da cidade, se transformou rapidamente em uma cena caótica de medo e horror. Guilherme e seus amigos tentaram escapar, mas o espantalho estava sempre um passo à frente. Seus passos ecoavam como um lembrete sombrio de que não havia escape. A cidade inteira estava mergulhada em terror. No entanto, o bravo rapaz não se rendeu. Com coragem, ele reuniu os moradores, convocando-os a enfrentar o espantalho juntos. As pessoas, apavoradas, começaram a se unir, erguendo tochas e formando uma barreira contra o mal. A batalha pela sobrevivência se desenrolou, enquanto o espantalho lançava ataques implacáveis, tentando semear o terror. Mas a coragem coletiva daqueles moradores era mais forte. Unidos, eles lutaram contra o monstro, sem recuar. Os moradores de Santa Clara, exaustos, mas determinados, reuniram-se em torno do espantalho caído. Suas palmas suadas seguravam tochas tremeluzentes, feitas com lascas de madeira da enorme fogueira que adornava a praça central, lançando sombras dançantes na escuridão da noite. A aura de tensão pairava no ar enquanto eles se preparavam para o ritual final de selar o mal que ameaçava sua cidade. Guiados por um senhor idoso, que geralmente era visto pelos moradores apenas nas noites de comemoração de São João, os moradores formaram um círculo ao redor do espantalho, com mãos dadas e olhos fixos no alvo de sua luta. A lua cheia brilhava intensamente acima deles, lançando uma luz prateada sobre a cena, como se estivesse ciente da batalha que ali se desenrolava. O ancião, conhecido apenas por seu João, ergueu as mãos, com um ar solene e reverente. Sua voz ecoou na noite, carregada de antigas palavras de poder e sabedoria. Ó espíritos ancestrais, que testemunharam a escuridão emanar deste ser maligno, ouçam nossas preces. Unimo-nos em busca de proteção e justiça. Selaremos o espantalho, aprisionando-o em seu destino sombrio. Que a força de nosso pacto se torne uma barreira intransponível para a sua malevolência. Os moradores repetiram as palavras em uníssono, suas vozes ressoando como um coro de determinação. Em seguida, o ancião começou a entoar uma melodia antiga, uma canção que reverberava com o poder ancestral daqueles que haviam lutado contra o mal no passado. Enquanto a melodia fluía pelo ar, outro ancião se aproximou, o chamavam de seu Pedro, mas a grande parte do pessoal da cidade não sabia se era este mesmo seu nome. Ele trazia consigo artefatos sagrados e ervas místicas. Um incenso aromático, com fragrâncias de salve e mirra, foi aceso, enchendo o ambiente com um aroma purificador. Com gestos cerimoniais, ambos anciãos começaram a traçar símbolos protetores no ar, guiando a energia daquele ritual. Seus movimentos eram precisos e cheios de intenção, canalizando a força coletiva dos moradores de Santa Clara contra o espantalho. Enquanto isso, uma brisa suave começou a soprar, fazendo os fios de palha do espantalho dançarem. Um ruído estranho ecoou de sua boca costurada, como se o ser maligno estivesse tentando resistir. O ápice do ritual estava próximo. Seu João, com as mãos trêmulas, pegou um punhado de terra purificada e a lançou sobre o espantalho, pronunciando palavras de encerramento. Com este pacto, selamos seu destino, espantalho de São João. Que as forças sombrias que o aprisionam voltem para as profundezas. Que a luz e a paz voltem a reinar em Santa Clara. Um clarão de energia envolveu o espantalho, iluminando a praça com uma luminosidade divina por um breve momento. Então, as sombras engoliram o ser maligno, levando-o de volta para as profundezas de sua existência condenada. Os moradores observaram em silêncio enquanto o espantalho desaparecia, substituído por uma figura inerte e sem vida. Seu poder estava contido, mas a lembrança de seu terror permaneceria como um lembrete constante para toda a cidade. E assim, com o fim do ritual, a paz retornou a Santa Clara. Os moradores, unidos pela superação do mal, sentiram uma sensação de alívio. A festa junina continuou, seu João e seu Pedro foram ovacionados por toda a cidade, dançaram, se empanturraram com guloseimas e se divertiram com todos durante o resto da festa. A energia que emanavam era de paz e pureza. Contudo, perto do último badalar do sino da pequena igreja central, que marcava o fim das comemorações, 2 clarões de luz foram vistos subindo em direção aos céus.
Ali, naquele momento, os moradores se deram conta que os simpáticos senhores que os salvaram eram na verdade São João e São Pedro em pessoa, que durante as comemorações juninas, tomavam a forma humana para proteger e guiar a população. Agora a cidade carregava consigo a memória da luta contra as trevas, uma história que seria passada de geração em geração, para que nunca se esquecessem da importância da coragem e da união diante do terror. Com isso, a lenda do espantalho de São João nunca seria esquecida. Ela se tornou parte do folclore local, lembrando a todos que mesmo nas festividades mais alegres, o mal pode espreitar nas sombras mais profundas. E assim, a cidade de Santa Clara aprendeu que a verdadeira força está na união e na coragem de enfrentar os terrores que assombram seus corações. A cada festa junina, as pessoas se reúnem para recontar a história de como São João e São Pedro, com a ajuda da população daquela pequena cidade, derrotaram o espantalho e celebraram a vitória sobre o mal, mantendo viva a memória daqueles que lutaram e se sacrificaram para proteger sua comunidade. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite.